sinto muito aí, cara, mas infelizmente é o tipo de coisa que acontece, tá? Você só tá garantido quando tu pisa o pé lá e tá na empresa, cara. É isso aí que eu percebi. Eu não sabia muito. Entendeu? Eu vou falar pra vocês, assim, eu tô desde. Eu até compartilhei lá no grupo, desde março, que quando foi. Março não, maio, né? Do ano passado, né? Que eu participei da feira do ano passado, eu assinei o contrato em maio do ano passado. Cara. E eu ainda tô aqui, no Brasil. Então, várias coisas aconteceram ao longo, visto negado. Agora eu tô com visto aprovado, só que tem que comprar passagem. Entendeu? Tem que É, alugar a então, é casa, isso então aí. tem que pisar lá. Então são coisas que acontecem. A gente teve amigos aí também que já tinha feito o exame, já estava com visto carimbado e a empresa falou para esperar. Mano. Já tinha pedido demissão, já tinha vendido tudo e a empresa chegar e falar, ó, dá um tempo aí que tivemos alguns problemas aqui. Então, não é um processo fácil, né? Mas assim, eu sei que dá um desânimo, né? Mas, cara, você já conseguiu passar pelo mais difícil, né? Então nada te impede de fazer de novo. Tem outras Não, é. empresas aí, tá? Não. Mas a gente fica. Claro, claro, eu Dá compreendo. um baque, né, cara? Dá sim. Normal, Você você é acha que tá humano. lá, mas a gente não tá, na verdade, né? É, verdade. Então, assim, A não, gente não pode não. antecipar também. Não. Vamos junto, cara. Vamos junto aí. É. Fica junto da galera aí, porque tem gente aí que passou pela mesma coisa que você e é bom estar junto com o pessoal que tá no na mesma vibe assim, né? Que aí a gente vai se ajudando aí. É. Não, é isso aí. Vamos firme aí. Beleza. Valeu. Galera, então a gente falou aí nas reuniões passadas aí do currículo, do LinkedIn, da busca de vagas, falamos sobre perfil, como achar teu perfil lá no site do Guichê Ampliado, do JobBank, como você pegar as informações no próprio site do governo na hora de fazer o teu currículo, você ir pesquisando vagas na tua área para você entender o que as empresas pedem e com isso você ir enriquecendo o teu currículo, enriquecendo as suas cartas de apresentação, até no mesmo no currículo, né, fazendo aquele parágrafozinho lá em cima, falando um pouco de você. Lembrando sempre que a gente trabalha com a verdade aqui, tá? Sem precisar usar de subterfúgios aí que não fazem parte aí do que você é de verdade, né? Então, como eu sempre falo, se você ainda não é um bom profissional, seja um bom profissional para conseguir convencer a, as empresas lá de que vale a pena te contratar. Então, é muito mais fácil você convencer alguém falando a verdade do que inventar uma história, uma mentira para tentar convencer alguém. Então, nada mais fácil do que ser de verdade para você conseguir apresentar isso. Então, nossa preparação aqui não é para teatro, não é para enganar ninguém, mas é para você conseguir tirar de dentro de você o que você tem de melhor, né? E então, a partir de agora, a gente vai iniciar falando sobre as questões das entrevistas, tá? Porque é a parte que eu mais gosto de estar compartilhando com vocês, porque eu acabei participando de várias entrevistas aí. Então, o que a gente tem que ter em mente nas entrevistas? A necessidade da empresa, gente. A necessidade da empresa tem que estar em primeiro lugar. O que a empresa está pedindo? E você precisa apresentar aquilo que a empresa está pedindo. Nada mais do que isso. A não ser que o a mais que você queira apresentar esteja de acordo com o que a empresa esteja pedindo ou precisando que você tenha identificado. Mas agora, a hora de vender o peixe, mas não só vender o seu peixe, mas vender o peixe que a empresa quer comprar. Tá? Então, a gente tem que se desfazer de toda aquela tentação que a gente tem de colocar coisas que não são de acordo com o que as vagas estão pedindo e
se concentrar no que a empresa está precisando. Não é mais aquela coisa assim, cara, eu tenho que apresentar tudo que eu já fiz, todos os meus currículos, meus cursos, meus treinamentos. Não, vamos nos concentrar no que a empresa está precisando. É sempre com isso em mente. Se você botar isso na frente, toda vez que você for fazer currículo, fazer carta de apresentação e participar de entrevista, você vai ter certeza, você vai ter convicção do que precisa ser falado. Porque você sabe o que a empresa quer, você sabe o que a empresa precisa. Então você vai só trabalhar em cima disso e com certeza vai ser mais fácil de você conseguir convencer o empregador. Uma experiência minha ainda no Brasil, mas que serve muito para o que a gente está falando aqui. Teve uma ocasião que eu participei de um processo seletivo para uma fábrica de produtos de cosméticos, shampoo, esse tipo de coisa assim. Era uma empresa europeia, uma fábrica bem perto da minha casa. Eu ia trabalhar muito perto de casa, coisa que é muito difícil de acontecer para quem mora numa cidade igual o Rio de Janeiro. Na época eu morava lá no Rio de Janeiro. E eu participei e fui até o final do processo. Aí no final, já com o gestor da área, ele foi perguntando as coisas que eu estava estudando. E na época eu comentei que eu estava estudando francês, né? Mas assim, cara, a empresa era italiana, os equipamentos não tinham nada da França, não tinha nada. E eu foquei muito falando disso, não porque eu gosto muito de francês. Na época eu nem tinha muita noção ainda de Quebec, assim. Mas eu fiquei quase 2 minutos falando do porquê que eu estava estudando francês, eu falando aquilo com uma empolgação assim, e depois eu só fui perceber na cara dele de decepção, assim, tipo assim, esse cara tá gastando energia numa coisa que vai acrescentar em nada aqui para a empresa, né? E lamentavelmente eu acabei sendo eliminado desse processo. Mas vocês estão vendo, assim, às vezes a gente quer se concentrar em coisa que é ruim estudar francês. Não é ruim, não é uma coisa. Mas para aquele momento, precisava eu ter falado? Não precisava. Não era a coisa que eu precisava ter falado. Eu estava fazendo curso. Se eu estivesse fazendo algum curso da área de manutenção, alguma coisa do tipo, era uma coisa para se falar. Agora, você falar uma coisa que sai do escopo do que a empresa está precisando no candidato, você acaba fechando porta. Entendeu? Você acaba perdendo tempo, enfim. E não é para isso que a gente está aqui. Tá? Então, eu vou compartilhar com vocês hoje a primeira questão que eu gosto de trabalhar, que é présentez-vous, tipo, se apresente, ou parle-moi de vous, fale sobre você. Lembrando que nem todas as questões que a gente trabalhar aqui, elas vão cair na prova, né? Elas vão aparecer na entrevista do jeito que a gente está fazendo. Tá? Às vezes essas questões elas vão vir de outras formas, ou às vezes vão vir questões que a gente não trabalhou aqui, mas as respostas que você tem, que você aprendeu aqui, que você adquiriu, elas podem te salvar na hora da entrevista. Então o importante é chegar na entrevista preparado, sabendo o que vai falar, não ser pego de surpresa. Porque quando você é pego de surpresa numa entrevista, você pode acabar gaguejando, não sabendo o que falar e acabando perdendo uma oportunidade. Então, a nossa questão aqui não é se concentrar nas perguntas, mas se concentrar nas respostas. As perguntas são apenas o norte, as perguntas estão apenas direcionando a gente, mas se você conseguir desenvolver respostas para todas as questões que a gente vai trabalhar aqui, com certeza você vai chegar para a entrevista confiante de que você vai dar o seu melhor. Vai passar? Não tem como ninguém te garantir isso. Se alguém te garantir que você vai passar numa entrevista depois de algum treinamento, eu vou ter dificuldade de acreditar nessa pessoa. Mas o importante aqui não é eu garantir que vocês vão passar, mas é que vocês vão chegar confiante. Vocês vão passar pela entrevista e no final você vai sair assim, ó, dei o meu melhor. Consegui falar o que eu tinha que falar, agora a escolha depende do recrutador. Beleza? Então, a primeira questão, présentez-vous. Présentez-vous é uma questão que você tem que levar para a vida, porque ela não é apenas para você usar numa entrevista de emprego. Se apresentar é uma coisa que você tem que estar com ela na
ponta da língua, porque a qualquer momento pode haver uma oportunidade. Não sei quantos de vocês já assistiram aquele filme A Procura da Felicidade, que tem uma parte do filme lá que o personagem lá, interpretado pelo Will Smith, ele acaba pegando um táxi junto com um dos recrutadores lá da empresa, um dos diretores, não lembro bem qual era a posição dele, mas ele aproveitou aquele momento ali para vender o peixe dele, para falar dele. Então eu queria que você encarasse o Présentez-vous como essa possibilidade de você ter 2 a 3 minutos para falar com alguém de você. Imagine, sei lá, o presidente de uma empresa, imagine um táxi, sei lá, imagine você encontra alguém no ônibus, imagine no ponto de ônibus, imagine no elevador, mas é uma situação que você precisa encarar como uma oportunidade de se apresentar, de falar de você, resumidamente, mas de forma que impacta, de forma que consiga apresentar o seu perfil profissional e consiga impressionar. Certo? Então, quando o recrutador pergunta já de início, se acontecer de já de início, perguntarem para você, falarem para você, né, Présentez-vous, se apresente, fale de você, ele não quer que você repita o que está escrito no seu currículo. Porque normalmente a nossa tendência é essa. Vai chegar e vai falar o que estava no currículo. Ó, eu sou formado na escola tal, em 2002 comecei a trabalhar como eletricista na empresa X, fiquei até 2015, enfim, você vai... o Présentez-vous não é para você fazer uma repetição do seu currículo, não é para você fazer uma apresentação assim de ordem cronológica. O Présentez-vous é a oportunidade de você falar de você e você conseguir identificar, principalmente na descrição da vaga e no site da empresa, quais são as necessidades que ela tem mais concentrada no seu cargo. Né? Como nós somos aqui, boa parte, né, de posições operacionais, né, nível técnico, operacional, então a gente precisa se concentrar no cargo, né? Porque o cargo operacional não requer um conhecimento de todo o processo da empresa. É claro, você tem que conhecer o que a empresa faz, mas você precisa também conhecer o que é inerente ao seu cargo e a importância do seu cargo como engrenagem na roda da empresa. Né? Então, o que eu recomendo é você fazer uma apresentação da seguinte forma. Então, vou compartilhar a tela com vocês. Só um instante. Compartilhar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês já estão vendo. Está aparecendo, né? Vocês estão tendo a oportunidade aí. Em breve eu vou estar publicando esse material aqui. Tá? Das principais perguntas que caem aí nas entrevistas. Então vamos lá. Deixa eu aumentar, porque de repente quem está no celular não vai conseguir enxergar bem, né? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Acho que agora ficou bom. Opa. Então vamos lá. Présentez-vous. Outras formas que o Présentez-vous pode vir, né? Parle-moi de vous, je vous écoute. Então, como eu já falei, né? Toda vez que se inicia, né, uma apresentação, numa pergunta dessa, você tem que pensar como as suas competências vão ajudar a resolver os problemas da empresa. Né? Então vamos lá. Qual é a técnica que eu vou compartilhar com vocês aqui e que você pode adaptar para a sua realidade? Né? Então você começa com um apanhado geral. Calma aí que tem alguém querendo entrar. Vamos lá. Então você começa com o apanhado geral. Gente, eu vou trabalhar aqui com o texto em francês. Eu vou traduzindo aqui, que eu sei que a maioria... eu não posso nem falar que a maioria, mas nem todo mundo está ainda no nível bom de francês, né?
Mas eu sempre vou trabalhar com as respostas em francês e ir traduzindo ao longo, tá? Porque já que o nosso foco é Quebec, a gente já precisa ir se acostumando com as respostas em francês. Não vou botar em português as respostas para não ter que perder tempo depois traduzindo para o francês. Então, vamos lá. Então, você já sabe qual é a vaga que você se candidatou. Então, assim, eu recomendo para você, quando você for fazer a sua apresentação, tenta pegar uma vaga de uma empresa que você gostaria muito de trabalhar, que você já viu assim, cara, eu gostaria muito de trabalhar nessa empresa. Para você fazer um treino, para você ter um norte assim para seguir, que fica mais fácil. Esse tipo de questão aqui é mais fácil quando você tem um alvo, né? Tem um objetivo. Mas é claro que você pode fazer uma apresentação aqui dessa questão geral e você vai adaptando ela para as empresas que você for conhecendo. Né? Então aqui no caso é uma empresa é uma indústria que eu peguei aqui. Tá? Então vamos lá. Então, ó. Je suis un professionnel diplômé en électromécanique. Je suis expérimenté de plus de 10 ans dans le domaine de l'industrie et de la production. Então, em português, eu sou um profissional. Só dando uma pausa aqui, a gente está dando para enxergar, que eu botei aqui, nem perguntei. Só alguém liga o áudio aí e fala para mim que eu só estou na tela da. Sim. Sim, beleza. Obrigado. Se alguém não tiver, fala aí, abre o microfone e fala, porque eu não vou conseguir ver chat agora, nem nada, porque eu estou só na tela da apresentação. Então vamos lá, je suis un professionnel, eu sou um profissional formado em eletromecânica, eu tenho mais de 10 anos no domínio no setor da indústria e produção. Então primeiro, um apanhado geral, quem é você, qual a sua formação, tenta ir de acordo com quem, sempre lembrando, olhando para o que a empresa está pedindo. Então a empresa está pedindo alguém com formação de eletromecânica, ou alguém com formação de eletrotécnica, enfermagem, enfim, não importa. Você tem que ir sempre olhando para o que a empresa está pedindo. Então, e fale um pouco do que é a sua experiência, que tem a ver com a vaga. Ah, cara, eu trabalhei 5 anos como eletromecânico, depois fiquei desempregado, trabalhei 2 anos como garçom, depois mais 5 anos como eletromecânico. Essa experiência de garçom, você não precisa falar dela. Essa experiência que não está a ver com a vaga, então pegou 5, 10 anos, entendeu? Então sempre se concentrando no que tem a ver com a vaga. Tá? Então, em seguida você vai utilizar uma frase provocante, assim, uma ponte em que você tem para oferecer com a missão e a visão da empresa. Então, por isso que eu falo, você tem que pesquisar o que a empresa faz. Fazendo isso, você está trazendo o recrutador para você, porque toda ponte que você faz, você está trazendo a pessoa para você. Está falando de algo que a pessoa, caramba, ele sabe o que a empresa faz, ele está, entendeu? É o tipo de coisa que você não pode negligenciar. Então, tem que pesquisar sobre a empresa. Aí aqui, a parte em vermelho são as partes que a gente vai falar, tá? Eu sou... Je suis orienté vers la résolution des problèmes, alors je suis quelqu'un qui apporte des solutions. Então, nesse caso aqui, é uma empresa que ela fala muito lá na visão e missão dela da questão da pessoa de resolver problemas, né? De uma empresa que não deixa os problemas passarem, que resolve. Então, como eu também tenho essa característica, eu me coloco como uma pessoa que está dentro disso aí. Então, uma frase aí para você tentar se apresentar como alguém que está indo no perfil que a empresa está pedindo. Em seguida, faça uma ponte entre essa frase que a gente acabou de falar, né, e a necessidade da empresa que você identificou na descrição da vaga. Então, normalmente, na descrição das vagas, a empresa está falando exatamente o que ela quer. Às vezes não é tão claro, mas nas entrelinhas você consegue ver. Tá? Então, normalmente, nessa área de indústria, são pessoas que estão acostumadas, né, com manutenção, com esse tipo de coisa.
na área de saúde, alguém que já tem experiência, né, de cuidar de paciente, enfim, de acordo com a área, na área de construção, aí, de soldagem, esse tipo de coisa, pessoa que já sabe fazer peça, enfim. Então você vai identificar o que a empresa está pedindo e você vai mostrar que você tem as características que a empresa quer. Então vamos lá. Então, como vous avez annoncé que vous cherchez quelqu'un qui met à l'essai, remet à neuf et répare des équipements électromécaniques, j'étais sûr qu'il serait valable de postuler. Então, como vocês anunciaram que vocês estão procurando alguém que testa, repara, né, os equipamentos eletromecânicos, eu tive certeza que valeria a pena me candidatar. Então, na vaga, na descrição da vaga, você vai identificar, cara, o que é uma coisa ali que eu vejo que é importante? Alguém que tem experiência em trabalhar à noite, sei lá, você tem que identificar aquilo que você vê que é uma coisa muito fundamental que você vê na sua profissão e você sabe que você tem. Então você fala, ó, vocês anunciaram que vocês querem um profissional que faça isso, isso e isso. Então, eu me candidatei por causa disso. Então, eu soube que valia a pena me candidatar para essa vaga. Entenderam? Tá claro? Isso tudo que a gente está falando é só o primeiro parágrafo. Tá claro aí? Vocês estão entendendo bem? Beleza? Fechou. Então, vamos continuar. Isso tudo é só o primeiro parágrafozinho para a gente começar a nossa apresentação para a empresa. Em seguida, a gente vem e aqui que eu recomendo para vocês. 3 competências. Você apresenta 3 competências. Então tenta fazer assim. Primeiro, uma competência que tem a ver com a atividade, uma competência técnica que tem a ver com a atividade que você faz. Uma coisa que tem a ver com análise, com usar o cérebro, né? Com raciocínio, digamos assim. Então tenta primeiro isso. Segundo, você tenta usar um elemento de característica relacional sua, que o pessoal chama de soft skill, né? Uma coisa mais ligada a comportamento, né? Então, primeiro é uma coisa de raciocínio, o segundo é uma coisa de coração. É só ilustração para você não perder, né? Não perder de foco. Então, uma coisa de soft skill, pô, sou bom em trabalho em equipe, sou uma pessoa motivada, sou uma pessoa que sabe liderar. Lembrando que sempre procurando ver o que a empresa está pedindo. Tenta falar das suas características que a empresa que você sabe que vai ser bom para a empresa. Né? E terceiro, uma competência original, algo que diferencia você dos outros candidatos. Isso aí eu falo que já é algo que você faz com a mão, algo que te diferencia, que você faz, que você sabe fazer, que você tem domínio. Então, raciocínio, coração e mãos. Então, tenta ir nessa linha para você construir a sua resposta. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. Então, você falou o primeiro parágrafo e você fala assim, então, para isso, eu trago para vocês, eu apresento para vocês 3 competências fundamentais, 3 competências chaves. Né? Então, alors je vous apporte 3 compétences clés. Primeira competência, tout d'abord, j'ai un bon esprit d'analyse. Quand j'étais à GRTech, nous avons été appelés par un client qui avait un groupe électrogène que personne ne pouvait faire démarrer. Le client m'a parlé de problème, j'ai analysé et j'ai trouvé les défauts. Ça marche bien jusqu'aujourd'hui. Então vamos lá. Então, primeiramente, eu tenho um bom espírito de análise. Quando eu trabalhei na JRTech, a gente foi chamado por um cliente que tinha um grupo gerador que ninguém conseguia reparar.
Então o cliente me explicou o problema, eu analisei, achei o defeito e até hoje está funcionando. Então conseguiu ver que foi uma solução que eu trouxe. Eu aqui estou falando eu imaginário, tá, gente? Eu peguei esses exemplos aqui de várias pessoas que me ajudaram aí com os exemplos práticos, né? Criei um personagem aqui para a gente ter uma coisa prática para apresentar para vocês que deu certo nas entrevistas aí do pessoal. Algumas coisas são minhas também, mas eu misturei para não ficar só eu aí. Então, deu para compreender essa do espírito de análise, essa do raciocínio. Então, tenta lembrar de uma coisa que você fez. E dando um parênteses aqui, não adianta apenas você chegar numa entrevista falando daquilo que você sabe fazer, daquilo que você tem. Você precisa provar que você tem aquilo. Não adianta eu chegar e falar, eu sou muito bom com números. Eu sou muito bom com números, eu sou muito bom em relacionamentos e eu sou uma pessoa muito motivada. Ponto. Não é assim. Você precisa falar a sua competência e você precisa chegar com um exemplo. O por exemplo aqui é fundamental para você mostrar para a empresa que realmente você domina aquilo que você está falando que sabe fazer. E quando você traz um exemplo prático da rotina do cargo, a pessoa que está te entrevistando vai identificar você como uma pessoa que entende, que sabe o que está fazendo. Entendeu? Então, o exemplo é sempre importante. Então, o que eu recomendo sempre para o pessoal, lembre-se de todos os exemplos que você tem, de coisas que você fez na empresa, de soluções que você trouxe. Tudo isso é importante, porque em dados momentos da entrevista você vai precisar usar isso. E agora, tenta lembrar de toda a atividade, toda a competência ligada ao seu raciocínio, da sua atividade, né, que você tenha, e ajunte exemplos. E o que eu recomendo? Aqui é o primeiro que a gente está vendo. Mas coloque mais de um exemplo. Não precisa ser aqui, né? Você vai escrever o seu, mas bota separado, escreve à mão, faz um arquivo só das competências que eu tenho de característica de raciocínio. Por quê? Porque às vezes você vai ter oportunidade de passar por uma empresa que vai ter várias etapas e às vezes a pessoa que te entrevistou lá primeiro, ela vai estar com você na primeira, na segunda, na terceira, geralmente a pessoa do RH. Então você trazer exatamente os mesmos exemplos em todas as etapas vai ficar uma coisa muito repetitiva e vai mostrar que você não tem muito repertório, né? Então tenta construir. Pega tudo isso aí, anota, vai escrevendo, vai separando e toda vaga que você for chamado para fazer entrevista, você vai identificar, eu acho que agora esse exemplo aqui vai ficar melhor. Acho que agora esse exemplo aqui vai ficar melhor. Tudo de acordo com a necessidade da empresa descrita na descrição da vaga. Ok? Beleza? Alguém ficou com alguma dúvida aí? Quer perguntar alguma coisa? Às vezes eu fico assustado, ninguém fala nada. Será que estão entendendo? Será que não estão? Eu vou considerar a não reação de vocês como compreendido. Quem cala, consente. Vamos lá. Agora, o segundo aí, um elemento relacional, né, que a gente falou. Uma soft skill. Então, vamos lá. Ensuite, j'ai de l'intelligence culturelle et émotionnelle. Quand j'étais assis à Brasil Metal, il y avait toujours des conflits entre les techniciens haïtiens et les brésiliens. Avec mes connaissances de la langue française et de la culture haïtienne, j'ai solutionné plusieurs de ces désaccords-là. Então vamos lá. A segunda agora, né? Em seguida, eu possuo inteligência cultural e emocional. Quando eu trabalhei na CIA Brasil Metal, sempre havia conflitos entre os técnicos haitianos e brasileiros. Com os meus conhecimentos da língua francesa e da cultura haitiana, eu consegui solucionar vários desses desentendimentos. Então já conseguiram perceber? Eu estou falando que eu tenho uma competência de inteligência cultural, emocional, e eu estou mostrando na prática um exemplo que eu realmente tenho isso. Os conflitos estavam acontecendo, eu cheguei lá, me meti no meio, galera, vamos lá, você está
está falando que é assim, ele está entendendo isso, mas vamos lá explicar de um jeito que ele vai entender certo. Então, tenta lembrar de uma coisa, ó, eu sou muito bom trabalhando em equipe. Quando eu estava na empresa tal, é, antes de eu chegar, as coisas que tinham em equipe lá não funcionavam bem, sempre ficava faltando alguma coisa. Eu cheguei, reuni o pessoal, consegui mostrar os benefícios do trabalho em equipe e hoje todos os trabalhos que vêm para a gente consegue resolver. Tá vendo que assim não é uma coisa complicada de você criar um exemplo, né? Claro que você não vai criar um exemplo de mentira, né? Eu estou inventando um aqui, mas tenta lembrar de uma característica que você tem de soft skill, de comportamento, e usa um exemplo disso, porque esse é um tipo de característica importante para as empresas também. Eles não querem só uma pessoa tecnicamente competente, eles querem uma pessoa também que saiba se relacionar, consiga se adaptar bem. Então, agora que a gente está aqui num contexto de imigração, talvez você já tenha morado fora, ou talvez você já tenha trabalhado com estrangeiros, ou você lida com estrangeiro no dia a dia telefonando, sei lá. É uma coisa que você pode usar também, entendeu? Você é uma pessoa que se mudou muito, né? Já morou em vários locais, então você pode mostrar, olha, já morei em vários locais, já trabalhei em diferentes cidades no Brasil, então assim, mudança para mim não é uma coisa tão que me choque tanto, então sou uma pessoa que se adapta bem ao ambiente novo, entendeu? São coisas que você pode ir acrescentando que pode enriquecer a tua apresentação. Tá? Então essa foi a segunda, de coração, né, que eu falei, né? Raciocínio, coração, e agora competência original. Tenta lembrar de uma coisa que você faz bem, que mostra que você tem domínio da função. Então, finalement, j'ai de l'initiative. Quand j'étais à la compagnie VSE, j'ai remarqué que plusieurs procédures n'étaient pas dans une documentation appropriée. Alors j'ai catalogué toutes les informations que j'ai pu dans des manuels pour standardiser les opérations. Então vamos lá, finalmente eu tenho iniciativa. Quando eu trabalhei na companhia VSE, eu percebi que vários procedimentos não estavam documentados apropriadamente. Então eu cataloguei todas as informações que eu pude em manuais para padronizar a operação. Então é uma coisa original. Nem todo mundo é uma pessoa que toma iniciativa. Que às vezes a pessoa vê uma coisa errada acontecendo e a tendência é reclamar, a tendência é não fazer nada, enfim. Então a pessoa aqui mostrou uma competência que ela tem original que mostrou que houve uma solução de um problema por causa disso. Deixa eu abrir o chat aqui que alguém escreveu. Quero tanto conseguir algo na área de TI, só preciso melhorar o francês em uma empresa que me patrocine. Então, tem que melhorar o francês. Então, eu até recomendo, cara, se prepara bem, e eu estou dando aqui para vocês um bizu de como se preparar para a entrevista. Né? Se prepara bem, chega bem preparado para a entrevista, para você não desperdiçar cartucho. Então, você vai estudando francês, vai se preparando para responder as perguntas na entrevista, porque quando chegar, sem problema, pode desabafar mesmo. Aqui é o lugar para isso. Mas quando a oportunidade chegar, você vai estar pronto. Às vezes a gente quer pular a etapa, né? A gente está vivendo um momento assim que as pessoas não conseguem esperar, né? Já quer botar a semente, amanhã já quer estar com feijãozinho. As minhas filhas, que são pequenas, né? Tem aquele negocinho do feijãozinho, botou a semente no algodão, já quer que no dia seguinte já está com flor, com folha lá, já nasceram. Calma, cara, demora. As coisas vão indo, então a semente tem que morrer, tem que abrir, tem que ir desabrochando. Então, você tem que encarar o seu processo, o teu treinamento como um crescimento, que não adianta pular etapas. Né? Eu já mandei o currículo, vou decorar a minha resposta e vou chegar lá. Se você não está seguro, é porque você não está pronto. Então, assim, quando você se sentir seguro, e às vezes você não se sente seguro, precisa de alguém para te dar um empurrão, né? Mas
isso que a gente está apresentando aqui para vocês, você precisa treinar muito, cara. Ouvir, se gravar diante do espelho, diante do celular, bota, se grava falando, depois assiste, vê se está bom. Eu gosto muito de fazer caminhada, pedalada, né? Quando eu gravava minhas respostas no WhatsApp, né? Eu fiz um grupo que só tinha eu dentro do grupo. Aí eu botava lá, Presentez-vous, escrevia, e eu gravava, lia, né, minha resposta, ia pedalar ou caminhar ouvindo minha resposta, e depois de novo, até aceitar seguro do que eu ia falar. Então não adianta só, sabe, você tem que treinar, isso é treinamento, isso aqui é preparação, gente. Isso aqui é academia, como eu falei, a gente está aqui numa academia, estou mostrando o caminho para vocês. Tá claro, gente, a competência original aí. Então tenta ver algo que te diferencie dos outros. Esse aqui da iniciativa é algo assim que em várias empresas você vai ver. Tem um problema, tem 10 pessoas, 11 vão reclamar e não vão fazer nada. É bem comum isso. Então, iniciativa é algo que para algumas pessoas é bem original. Eu conheço pessoas assim que são fanáticas por resolver problema, cara, que vê uma coisa acontecendo, já quer, às vezes antes do problema acontecer, a pessoa já está identificando e já consegue achar uma solução. Então, tenta achar aquilo que você sabe, que você domina, que tipo assim, cara, eu faço isso muito bem. Não precisa chegar falando faço melhor do que todo mundo, mas assim, eu sei fazer bem, eu sei fazer. E lembrando sempre, isso vai ser muito repetido aqui, olhando sempre para o que a vaga está pedindo. Beleza? Vamos passar. Então, para fechar com chave de ouro. Então, na conclusão, é só para você fazer um apanhado assim, mostrando que você é um bom candidato. Então, fazer uma ponte, né, entre as competências suas e o que a empresa está pedindo. E é bom identificar um valor que a empresa tem. Tenta tirar frases lá do site da empresa. Se você faz isso, para o pessoal de RH, isso mostra que você realmente conhece, você fez o seu dever de casa, você estudou. Então, assim, cara, o cara parece que o cara tá afim mesmo, a pessoa tá afim de se engajar com o nosso projeto, cara. Pô, ele leu, ele viu o que a empresa tá pedindo, né? Então, isso é super importante. Vamos lá. Então, é a oportunidade de vocês fazerem os olhos do recrutador brilhar. Só um instante, gente. Pode comer. Desculpa, gente, que eu tô de babá hoje também. Ô, fecha a porta aí pra mim, cara. Tá bom, papai. Obrigado. Vamos lá. Desculpa aí, sair um pouquinho do... Mas é que eu tô com 3 crianças hoje. Vamos lá. Alors, voilà mes 3 compétences claires. Mes connaissances et expériences surmonteront les défis du poste et je vous apporterai de la valeur. Parce que comme je domine les enjeux de la fonction, je suis motivé à contribuer avec votre mission de toujours mieux servir les clients avec un gage d'excellence et de qualité supérieure. Gente, fecha a porta! Então, eis aqui as minhas 3 competências fundamentais. Os meus conhecimentos e as minhas experiências vão superar os desafios da vaga. E eu vou trazer valor para vocês. Porque, como eu tenho domínio dos desafios da função, eu estou motivado a contribuir com a missão de vocês. Isso aqui é uma frase que foi tirada do site, né, da empresa. Então, estou motivado a contribuir com a missão de sempre servir melhor os clientes com excelência e qualidade superior. Então, você usa uma coisa que é da própria empresa e você já fecha com chave de ouro o negócio, cara. Já mostrou assim, caramba, ele sabe o que a gente faz, cara. Pô, ele
ele entendeu qual é a missão da empresa e ele está se comprometendo a participar com a gente, cara. Esse candidato aí é diferente, hein? Ele entendeu, ele entendeu. Então, você fazendo isso, você está mostrando que você entendeu o que a empresa quer, o que a empresa precisa, e você conseguiu apresentar as competências que você tem, que realmente a empresa está precisando. Deu para entender? Tá claro, gente? Vamos lá, quero ouvir de vocês agora aí. Vamos conversar um pouco aí para a gente tirar as dúvidas. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vamos lá. Alguém tem alguma coisa para acrescentar aí, para falar? Mas vocês são tímidos assim, cara? O pessoal das temporadas anteriores participavam mais aí, cara. Tinha gente até que trouxe para mim já a resposta pronta. Gente, essa questão de se apresentar, ela nem sempre você vai ser pedido para fazer isso durante uma entrevista. Nem sempre o recrutador vai sentar na sua frente e vai falar assim: Nielson, Jonatas, Wanderson, Luciana, Flávia, Enoque, Rosana, Júnior, fale de você. Se apresente. Eu estou escutando, vai lá. Nem todo recrutador vai te dar a oportunidade de você fazer uma apresentação dessa. Mas deu para vocês entenderem que você tendo uma apresentação como essa, isso pode te beneficiar em mostrar como você entendeu qual é o desafio do cargo? Vamos lá, a Flávia tem uma pergunta aí, pode falar. Ô, Eduardo, boa noite. Aqui é o Leandro, estou usando a conta dela aqui. Olha, vai lá. Tudo jóia? Eu queria saber se nas entrevistas, você já participou de algumas, eles perguntam muito ou eles deixam a gente mais falar? Eles vão dando corda para você falar ou eles perguntam bastante? Não, eles perguntam, aí a corda é contigo, cara. É por isso que eu falo que a gente tem que chegar preparado, porque assim, eles vão fazer 7 a 12 perguntas assim, entendeu? Aí vai depender do teu desempenho, se eles vão continuar perguntando ou não, porque se você vê que eles estão perguntando é porque provavelmente eles estão interessados, gostaram do perfil, entendeu? Então é por isso que cabe a você construir as suas respostas para você não ser muito evasivo, né? Tipo, não chegar a dar uma resposta assim incompleta. A cada pergunta é uma oportunidade para, como o pessoal gosta de gíria, cada pergunta é uma bola quicando, cara, para você chegar e chutar, cara. Você tem que considerar isso. Cada pergunta que vai ser feita é uma oportunidade que a empresa está me dando de eu me mostrar como profissional que eles estão procurando, cara. Então, cada pergunta que a gente vai treinar aqui é isso. Então, ó, de 7 a 12, assim, difícil ser menos do que isso, né? Difícil ser menos do que isso. Aí, vocês vão... Só um minutinho. Filhinha, vai pra lá com a Maitê. Então, fica quietinha aqui, tá bom? Até me perdi, ó. Deixa eu desconectar aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir ainda? Então, né? Então toma aqui, ó. Pode ficar. Deixa. Então, cada pergunta é uma oportunidade. Então, como eu falei, talvez você não vai ter essa pergunta no início da entrevista. E normalmente, se essa pergunta não vir no início da entrevista, ela não será mais feita. Mas você perdeu por ter essa resposta? Não, porque em algum momento da entrevista é possível que você use essa resposta, ou fragmentos dessa resposta. Então, por isso que é muito importante você... Calma, gente, senão eu não vou conseguir... Desculpa, só um minutinho. Ô, Maitê, bota um negócio aí pra Laura assistir. Vai lá que a tua irmã vai botar um negócio pra tu ver. Toma. Vai lá ver o JP. Você tá me atrapalhando, filho. Vai lá brincar com a Maitê. Maitê, me ajuda!
Maitê, me ajuda! Vamos lá, gente. Então, a questão... Quebec Entech que terá aqui no Brasil em novembro. Você sabe algo sobre essa feira? Não, ainda não tenho detalhe dela. Só sei que vai ter alguma feira aí em novembro, mas não sei o que vai acontecer. Mas a gente está se preparando justamente para ela também, tá? Por isso que eu estou fazendo essa preparação aqui com vocês. A gente está se preparando com bastante antecedência para vocês já terem todas as ferramentas para daqui até novembro já chegar assim no prumo, né? Certinho de que vai ter um bom desempenho na entrevista. Isso vai ser Montreal Talent. A Quebec Entech vai em abril normalmente. Então a gente está aqui justamente treinando para isso, tá? Olha lá, inscrições abertas em 18/9. Então, temos aí 2 meses, aí, um pouquinho menos, para chegar preparado lá, gente. Então, como eu estava falando, as respostas, elas são muito importantes, porque você pode usar em outros momentos da entrevista. De todas as perguntas que a gente vai ver aqui, o importante é você ter as respostas bem claras na sua mente, porque às vezes não é nem numa pergunta. Às vezes é numa oportunidade. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma oportunidade que eu tive na última entrevista que eu fiz. E eu usei o Presentevu, mas no final da entrevista. A entrevista já estava acabando e o recrutador me perguntou: Eduardo, me fala alguma pergunta que você tem alguma dúvida? Aí primeiro eu falei assim, primeiro eu gostaria de saber se ficou claro tudo que eu falei. Tipo, tá, vocês estão satisfeitos assim, com o que ouviram? Faltou alguma coisa? Aí, não, eu acho que tá bom. Acho que, pelo que você falou, ficou claro de entender. Eu falei, ok. Segunda pergunta, então. Como eu concorri para uma vaga de operador, eu perguntei, o que você considera um bom operador? Eu sei que na vaga vocês já estão mostrando o que vocês querem, qual é a exigência da empresa, mas para você, eu estou perguntando para você, isso perguntando para o responsável técnico da vaga, né? Para você, o que você considera como um bom operador? Aí ele me falou, olha, eu considero um bom operador um operador que tenha essa característica e essa característica. Aí eu lembrei do meu Presentevu, cara, eu tenho essas duas. Eu falei, entendi. Eu só queria deixar claro assim que eu sou uma pessoa que faço isso, né? Tem essa característica. Usei lá um dos parágrafos lá que a gente acabou de ver do Presentevu. E eu sou uma pessoa que também tem essa característica. Então, assim, eu acho que eu estou bem dentro do perfil que você está procurando. Tá? Então, gostaria de agradecer a oportunidade. Quando eu falei isso, gente, deu para ver assim nos olhos dele aquele brilho assim, cara, porque eu aproveitei a oportunidade. Tipo, ele quicou a bola na minha frente. Então, a minha resposta era a introdução. Tá? Então, acabou que a gente conseguiu... que eu consegui pegar aquela resposta que era lá da introdução e eu consegui resolver. Filha, tá me atrapalhando, filha. Bota o JP pra ela. Ela vai botar lá, vai. Então, eu peguei uma coisa que eu estava preparado para usar no início, mas eles não me deram uma oportunidade, eles já me perguntaram já sobre a minha trajetória profissional. Então, já tive que começar falando do meu histórico profissional, formação, as empresas que eu trabalhei. A gente vai trabalhar isso no próximo encontro. Mas lembrando aqui, eu peguei algo que eu já sabia, já tinha a resposta dentro de mim e usei, e isso me beneficiou. Então por isso que eu falo para vocês, tenham as respostas na massa do sangue, cara. Tenha as respostas concretas dentro da sua cabeça. Conheça o seu perfil, conheça o seu currículo, conheça a sua trajetória profissional, porque conhecendo você vai chegar na entrevista assim, com bastante convicção do que você vai falar. E qualquer oportunidade que saia um pouco do escopo das perguntas que você tenha treinado, você vai pensar assim, não,
ele não perguntou isso, mas eu posso usar essa resposta aqui e isso vai mostrar para ele que eu tenha o que ele está precisando, o que eles estão querendo. Tá claro, gente? Ficou. Eu acho que alguém fez uma pergunta aqui. Também tenho curiosidade de saber o nível de idioma para essas feiras, porque eles vão pegar muitas profissões trader. Pô, depende muito, é de empresa por empresa, tá? Eu não tenho como afirmar, porque assim, tem empresa que apresenta intérprete. Agora, dessa de Montreal Talent, eu não acredito que eles vão pegar leve no idioma, não, porque Montreal é concorrido, cara. Tipo, todo mundo quer ir para Montreal, né? Então, eu acredito que você não pode ficar contando de que vai ter intérprete na tua entrevista. Eu sempre recomendo o pessoal não contar com intérprete. Se tiver um intérprete, usa só se você não conseguir de jeito nenhum falar, dá um piripaque na hora, ou um termo técnico muito específico que você não está conseguindo. Aí você usa intérprete. Agora, tudo que você puder falar em francês, fale em francês. Por isso que, tô dando o caminho para vocês. Peguem essas respostas, desenvolvam a de vocês e treina, cara. Treina. A gente está aqui para ajudar. Como eu falo para vocês, aqui é academia. Na academia o instrutor mostra o exercício para fazer e tá ali junto com você. Se você quiser algo mais pessoal, aí você pode procurar, Eduardo, eu quero individual. Então aqui eu faço gratuitamente, tá? Isso aqui para mim eu estou pagando tudo que o pessoal me ajudou a eu estar conseguindo realizar esse objetivo de estar chegando no Quebec. Muita gente me ajudou. Eu ganhei muita coisa ao longo dessa trajetória aí de 6 anos. Desde 2017 que eu estou querendo ir para o Canadá. Só agora em 2023 que eu estou conseguindo. Mas muita gente me ajudou. Eu consegui coletar muita coisa que eu estou compartilhando com vocês aqui. Eu peguei no YouTube. Eu peguei com live de pessoa que já está lá e fui anotando. E peguei com um recrutador quebequense, que é recrutador francês. Fui anotando, fui construindo para mim. E para mim deu certo e por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês. Mas individual, eu peço uma compensação, porque individual eu vou ter que dar uma atenção especial, vai ser aquela coisa construindo junto com você a sua resposta, e eu vou ter que dedicar um tempo para você. E vocês viram que para eu dedicar um tempo, alguém fica insatisfeito, né? Já entrou 2 vezes aqui alguém querendo que eu fosse lá brincar junto. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês aí. Tá? Eu vou compartilhar esse e-book, eu já estou na fase finalzinha dele, eu acho que até o final de semana ou o início da semana que vem. Eu vou compartilhar, ele já vai ter todas as questões aí, mas vocês já viram como ele está. Né? O que vocês viram é como ele vai ser apresentado, e as partes vermelhazinhas lá, as partes que você tem que falar, basta você colocar a fala de vocês, tá? De acordo com a profissão de vocês. Infelizmente não tem como eu fazer de todo mundo, porque tem gente aqui que é soldador, operador de empilhadeira, analista de TI, enfim. Pode falar, Leandro. Vai lá. Ô, Eduardo, rapidão aqui, só para contar uma coisa que aconteceu com um amigo meu. Ele já está no Canadá, ele é soldador. Aí ele me contou que na entrevista sobrou ele mais um soldador para disputar uma vaga. Aham. E a pessoa que estava entrevistando fez a pergunta seguinte: se eles estavam preparados para poder ir, em questão de documentação, se já tinha passaporte, se já estava preparado nessa questão. E ele falou comigo assim que o outro soldador era até mais qualificado, tinha experiências melhores e tal, mas só que ele não tinha nem passaporte ainda. E o meu amigo já tinha passaporte, já tinha começado a traduzir alguns documentos e tal. Legal. E aí, como consequência disso, ele foi chamado e a outra pessoa não. Não, ótimo exemplo, Leandro. Isso mostra assim que não é nem sempre é o melhor que consegue. É quem está mais preparado, cara. Quem está mais preparado. Quantas vezes você não viu na tua empresa aí, trabalha contigo uma pessoa que tu sabe que, caramba, tinha gente melhor que ele no processo, cara. Como é que esse cara entrou? É o que conseguiu se apresentar melhor, cara. Entendeu? Muito bom, Leandro. Gente, o nosso tempo está acabando. Eu vou pedir para quem puder, né, quem quiser também,
abrir a câmera aí pra gente tirar uma foto, só para estar incentivando o pessoal aí, porque provavelmente a gente está na última temporada desse ano. Quando eu chegar no Quebec, eu não sei se eu vou ter essa disponibilidade que eu tenho para estar ajudando com vocês aqui. Então a gente tem mais aí uns 3 ou 4 encontros aí até eu viajar. Tá? Então eu vou dar só um print, divulgar lá no grupo, divulgar lá no Instagram. Vou cobrir o nome de vocês aí, ninguém vai saber quem são vocês, tá? Só para a gente incentivar a galera a estar participando. E eu peço que vocês comentem lá no grupo o que vocês aprenderam aqui hoje, se foi bom, se valeu a pena. Lá no Instagram também, quem puder. Beleza? Alguém mais vai abrir a câmera aí? Então, sorriso no rosto. Alguém aqui está sem câmera, calma aí. O comentário vai apagar meu sorriso. Beleza, vamos lá. 1, 2, 3 e... Oi. Calma aí, falhou. De novo. 1, 2, 3 e... Beleza, agora foi. Gente, obrigado aí por terem participado. Uma honra ter vocês aqui comigo. Desculpa os contratempos aí com as crianças. Faz parte do show. Mas o importante é o conteúdo. E eu vou pedir para vocês tentarem construir a resposta de vocês. Eu vou compartilhar no grupo hoje à noite ou amanhã pela manhã um modelozinho disso que eu botei aqui para vocês agora. E eu vou pedir para vocês trazerem na semana que vem e compartilhar aqui com a gente. Porque não adianta nada eu falar aqui, se não treinar não vai rolar não. Beleza? Posso contar com vocês nisso aí? Aí agora ficou aquela coisa, vai contar mesmo? Vamos lá, hein? Já dei o print aqui, eu tenho o nome de todo mundo que participou hoje, semana que vem eu vou cobrar, hein? Beleza? Então, obrigado, gente. Conto com o comentário de vocês lá e vejo vocês no Quebec. Como diz o Felipe. Tchau, tchau. Um abraço.